Ai, meu Deus do céu. Ó, o Flamengo encara o Bahia amanhã no jogo de ida das quartas já da Copa do Brasil, minha gente. E pode ter novidade boa entre os titulares. A gente vai ver o VT na volta, tem drone do mercado. Ih, vocês estão no mercado, é, Vene? Olha, ele também tá com as coisinhas. Não é mercado qualquer, não. Ele presta um dinheirinho. Cadê? É um O que mercado que é, caro, hein? Tô precisando, velho. Aqui, deixa eu mercado ver. caro. Ih, Pedro, hein? Tem gente de olho? Tem gente de olho. É preocupante? Não fala agora. Roda o VT. Depois do susto, o técnico Tite já está treinando o elenco rubro-negro. O treinador se recuperou e tem a missão de organizar a equipe para a partida desta quarta contra o Bahia pela Copa do Brasil. E além dele, outros dois apareceram no ninho do urubu. Pedro e Gabigol deram as caras no gramado. O camisa 9 já começou a fazer transição em campo, já Gabriel fez apenas trabalhos com os fisioterapeutas do Flamengo e a tendência é que só retorne em setembro. Arrascaeta segue fora dos treinos e longe de voltar ao time. E as contratações do Flamengo também andam aquecidas. O mais novo é o lateral esquerdo Alexandro, de 33 anos. O jogador assinou contrato até 2026. Ele surgiu para o futebol nas categorias de base do Atlético Paranaense. Na última temporada na Juventus, ele atuou mais como terceiro zagueiro. Foram 18 partidas, 9 delas como titular e 1 gol. E já é conhecido por Tite, que o tinha convocado para a seleção. Sem contar com Cebolinha, Gabigol, Pedro e Carlinhos, Tite tem à disposição Michael, que estreou marcando gol contra o Bragantino, e Luiz Araújo, que se destacaram no último jogo. Podem ser promessa de gol contra o Bahia. O Flamengo já viaja logo mais para Salvador em busca de vencer mais uma etapa para avançar na Copa do Brasil. Olha aí, Vene. Vamos começar pelo Pedro? Não, vamos segurar a audiência. Vamos segurar a audiência, gente. João Kleber me ligou. Ah, não, tem que falar pro Pedro. Vai. Tem gente de olho no Pedro? Tem gente de olho no Nesse Pedro aqui? Nesse Pedro Não aí. é no Raul? Do Corinthians? Não. É nesse Pedro? No Pedro Raul, acho que ninguém tá de olho no momento. Vene. Ué? Vai, fala. Mas no Pedro tem gente de olho, e é o Nottingham Forest da Inglaterra, clube inglês, que o presidente estava aqui no Rio de Janeiro, porque, para quem não sabe, é o mesmo dono do Olympiacos. Ele veio ao Rio de Janeiro assistir a final do Mundial Sub-20 e durante essa passagem dele pela cidade maravilhosa, ele oficializou o interesse dele, que é antigo, no atacante Pedro, e fez uma proposta oficial, papel, documento timbrado, levado pelo empresário do jogador, que é o Juliano Bertolucci, ao Flamengo, de 20 milhões de euros. Aí eu tenho certeza que você vai me perguntar se tem chance dele sair. Nesse valor... Vene, tem chance dele sair? Zero chance dele sair. Inclusive, o valor que eles vão aumentar para 25 milhões de euros também o Flamengo não vai fazer. Quanto que estavam dando no Wesley? No Wesley, 20 milhões a operação. Então não tem lógica, não faz né? sentido. Mas não. assim, Não eu tô entendo. desmerecendo o Wesley, mas a gente entende que o 9 é o supra-sumo do Só que futebol em valor, você né? tem que botar no papel por também, isso. por A idade exemplo, a também. idade. O Pedro, teoricamente, não é mais um jogador jovem. Ele tem 27 anos. De fato, tem uma idade avançada para ir para o futebol europeu nesse momento. Mas o Pedro é o jogador mais importante do setor ofensivo do Flamengo e um dos mais importantes nesse momento da temporada para o Flamengo. E o Flamengo é um clube acho que não precisa fazer dinheiro. Eu acho que essa proposta oficial, isso, para mim, é achismo. Também um pouquinho de informação. O que vai acontecer? O Flamengo vai acabar renovando o contrato do Pedro, porque o salário dele atualmente está defasado. Não só o dele, do Gerson também está defasado, do Pulgar também está defasado. Essas contratações que o Flamengo faz nessa janela de transferência, teoricamente, força a diretoria a conversar com os jogadores que já estão no elenco se destacando e com salário né? defasado. Sim, no caso do Pedro, isso vai acontecer na minha opinião, porque o Pedro não é um jogador que vai forçar a saída, ele já teve essa oportunidade, inclusive levando soco na cara de preparador físico, e ele não forçou saída. Eu acho que no fim das contas o empresário vai conseguir uma renovação de contrato para ele ter um aumento salarial. Infelizmente, o mercado ainda não pensa que nem esse programa, que nós já determinamos aqui, nesse programa, nós três, que aqui um jogador de 36 anos não é velho. Concordo. Nós já botamos isso na nossa cabeça. Idade é cabeça. O Verratti tem 35. E mais do que isso, ontem Cano. ontem no Plinho, pessoal, eu vi uma entrevista muito bacana até. O Verratti é um cara muito legal, muito humilde. E aí, eu acho que foi o Roger que falou, não sei se foi o Roger, alguém lá daquele programa que é bem bacana, né? Do negócio de leragem lá. O Caio que tava com ele. Aí alguém falou, apesar da idade avançada, ele... Não é tão avançado assim. E é verdade, eu acho que o goleiro e o 9, não o 7 ou o 9, o cara lá da frente, né? Eles não têm negócio de idade. Ainda mais na experiência do camisa 9. Tudo bem que a gente pensa no 9 da década de 90, aquele cara menos articulado. Mas olha esse 9, que é o 9 mais moderno que tem hoje no Brasil, é o Pedro.
Ele tem todas as características do antigo camisa 9, um pivô, uma qualidade, um giro para bater mesmo de costas pro gol, tudo. E uma mobilidade de sair da área. Ele é o moderno, ele é a primeira geração safra aí do 9 moderno. E tá voando o Pedro, ô Pedrosa. E vejo o Pedro voar, mas aí quantos anos o Pedro voa? No mínimo 7, 8 anos. No mínimo. Se ele tem 27, vamos botar aí numa margem que ele vai até 36, 35. Então tá novo, gente. Voando. Claro que a gente tem que pensar que o futebol brasileiro não é a Premier League. Perfeito. A Premier League, eu acho que essa curta, essa duração que a gente está falando, ela é menor. Mas o Pedro tem muita qualidade. Inclusive, eu encaro como uma boa proposta, tá? 20 milhões de euros para um jogador de 27 anos é uma boa proposta. Gente, é uma boa proposta. Agora, o Flamengo, vale a pena vender o Pedro? Jamais. É porque tem um ganho técnico, né? O Flamengo pensa no ganho técnico. Isso é muito importante ressaltar. O Flamengo não é um clube que precisa vender. Há muito tempo o Flamengo pensa na parte esportiva, né? Não é um clube que precisa vender. No caso do Fabrício Bruno, que iria vender porque a proposta era muito boa. No caso do Wesley, porque a proposta era muito boa. Nesse caso, eu também considero a proposta muito boa. Mas vamos lá, com 20 milhões de euros você vai contratar um centroavante que vai se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro, que vai cair nas graças da torcida, que vai ser tratado como ídolo, como o Pedro é tratado como ídolo, embora eu acho que ele poderia ser mais valorizado pela torcida do Flamengo. Não faz o menor sentido o Flamengo fazer isso. É difícil achar um jogador como o Pedro. É isso. O problema não é nem o valor. O Botafogo não pagou 20 milhões de euros no Luiz Henrique. Mas a questão é achar o Pedro. Mas diz pra mim aí, que é difícil. Vamos supor que saia. Quem bota? O quê? Vamos dizer que tem janela aberta. Vamos fingir que... Tô dando essa possibilidade. Porque a janela tá quase fechando. Mas vamos fingir que a janela tá, escancarada. Quem vem pro lugar do Pedro? É muito difícil. Não tem. Não tem, na minha opinião, vai não tem. Vai ter que, na Europa, tentar contratar um atacante do nível do Pedro, assim. E é muito complicado. É muito difícil. O Pedro hoje é o melhor centroavante do Brasil. E aí o Flamengo teria que ir para um nome talvez conhecidaço, assim, tipo um Lukaku da vida, um jogador desse nível. Porque aqui no Brasil não tem igual o Pedro. Não tem mesmo. O Vene Casagrande não parou por aí. Tem mais negócio de mercado da bola, Tem, mas drone. nesse caso chegando, né? Assim, o próximo jogador a ser anunciado, eu arrisco a dizer que é o Carlos Alcaraz. Inclusive, enquanto a gente faz o programa aqui, ele já iniciou os exames médicos lá na Inglaterra para poder assinar com o Flamengo. Os dirigentes do Flamengo, Bruno Spindler e Marcos Braz, se estão em Portugal ainda, eles vão em breve para Londres para se encontrar com o jogador e acertar a contratação desse atleta em definitivo. Cerca de 20 milhões de euros. O Vitor Hugo vai ser, sim, envolvido na negociação. Vai ser, estava em dúvida Ele vai ser emprestado, falou, né? a esse clube inglês, que vai botá-lo num clube da Turquia, que faz parte do mesmo grupo. E o empréstimo do Vitor Hugo terá uma opção de compra de 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador. Eu, particularmente, acho que é um movimento muito interessante do Flamengo. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas estava pensando no Claudinho. Beleza, eu vou ser sincero, eu também preferiria o Claudinho, tá? Se eu pudesse escolher, eu preferiria o Claudinho. Mas se você parar e analisar, o Flamengo está comprando um jogador de 21 anos que estava na Europa, ou seja, ele tem status de jogador europeu, ele foi contratado pelo Southampton, junto ao Racing. Na época o Flamengo já havia tentado a contratação dele, um jogador que tem muito potencial, pode fazer várias funções no meio de campo, quem sabe fazer até a função do Arrascaeta na ausência do Arrascaeta, um jogador que tem poder de revenda. Se ele se destacar aqui, o Flamengo pode vendê-lo novamente aí no futuro e ainda ganhar uma grana com ele. Então eu acho que é um movimento muito interessante da diretoria do Flamengo. Claro, é uma aposta, a verdade é essa. Pode não dar certo? Claro que pode não dar certo. Mas se a gente parar e analisar todo o contexto da situação, a chance é grande de dar certo com a camisa do Flamengo. Mas em breve o Flamengo vai anunciar. E um outro jogador, o Gonzalo Plata, mas esse caso aí é um caso mais complicado porque está se tratando de um clube do mundo árabe. E eles a todo momento mudam a negociação, mudam uma cláusula. Que loucura, né? É igual a Rússia lá, o Zenit. Então, assim, o Flamengo tem mais cautela nesse assunto. Mas no caso do Carlos Alcaraz, até exame já iniciou, então é em breve o anúncio. Só acredito se for o Vene Casagrande. Põe aí o meu fogão.